Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber e ter tudo aí na palma da sua mão. As atualizações do mundo da bola, as atualizações do mercadão, né? Temos aí o mercado da bola, vai sendo movimentado e você pode receber todas as notificações sobre um time específico, sobre o jogador. O link está na descrição desse vídeo. Você faz o download, tem aí o melhor aplicativo de graça na palma da sua mão, que é o OneFootball. Galera, hoje estivemos lá no CT, Ninho do Urubu, inclusive tentamos fazer lá uma externa, mas chuviscava, junto com guarda-chuva, junto com vento, não estava muito legal não. Vamos fazer aqui um pouco mais com calma, falar sobre essa coletiva de apresentação do Gerson, né? O Gerson esteve lá no CT Jorge Lau, se apresentou agora como atleta do Flamengo, ele que é o novo camisa número 20 do Flamengo, né? Segue a camisa 8 com o seu companheiro, o Thiago Maia. Tem alguns aspectos interessantes para que passa por essa coletiva do Gerson. Vai falar muito sobre questão de função, e por que não a gente não pode falar sobre formação? O Gerson ele acaba sendo um experimento, né, dessa questão da formação, ou melhor, da falta da formação, quando a gente fala um pouco sobre as funções. O Gerson falou um pouco sobre a experiência dele de ter jogado na França, inclusive tentando trazer ali alguns números bons, né, individuais do Gerson na França, falou sobre os seus companheiros. Então pedir só para você deixar o seu like, que é muito importante, sua curtida é muito importante, chega junto aí, aperta o botão aí de inscrever-se. Vamos começar as primeiras palavras do Gerson, né, como jogador do Flamengo, ele falando sobre essa chegada. Estou muito feliz de estar de volta à minha casa, né? Primeiramente, como sempre falo nas minhas entrevistas, agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Agradeço ao presidente, ao Marcos, ao Bruno, porque era, como o Marcos dizia nas suas entrevistas, realmente era uma negociação muito difícil, onde eles tiveram que ser incansável. Eu já estava ficando um pouco nervoso, porque eu queria que resolvesse logo, mas com muita paciência e com muito esforço e com um trabalho muito bem feito, as coisas aconteceram bem. E um assunto que foi muito, né, pertinente na coletiva do Gerson é sobre as muitas funções que ele fez, né? O próprio jogador fala que só não jogou de lateral direito, de goleiro, porque fez muitas funções, né? A gente pôde acompanhar ele jogando mais aberto pelo lado esquerdo, era um Gerson que pisava um pouco mais na área, era um Gerson que tinha mais ultrapassagem, fez várias funções com o Sampaoli, participou de várias fases do campo. Tudo isso que é visto de uma forma um pouco mais natural, né, sob a ótica de jovens jogadores na Europa. Então o Gerson até fala com entusiasmo sobre essa experiência. E lá eu só não joguei de lateral, até hoje, né? Só não joguei de lateral direito, nem de zagueiro, nem de goleiro. Porque de lateral esquerdo, de resto, já fiz tudo. Então por isso que foi um pouco de brincadeira. Até de falso 9 eu já joguei, de centroavante. E esse acaba sendo um debate interessante. O Gerson vai fazer 26 anos, né? Já é um jogador que já tem uma sua formação e passou pela primeira vez por essa experiência, né, multifuncional, digamos assim, dentro de campo. E aí tem dois aspectos que podem ser levantados, que podem ter uma reflexão sobre. Primeiro, o Gerson fala com entusiasmo sobre essa experiência. Essa mesma experiência no futebol brasileiro, sendo promovida no futebol brasileiro, seria aceita? Teria uma certa resistência? Isso acontece não unicamente, né, hipoteticamente com o Gerson, mas com outros jogadores. O jogador do futebol brasileiro aceitaria jogar em várias funções ou, né, ia ter uma certa resistência, não ia querer ser tão experimentado assim, jogar em várias posições, fazer mais de uma função? O Gerson gostou de ter sido experimentado, parece falar até com certo entusiasmo sobre essa experiência. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, os profissionais que aqui estão, os formadores, eles têm essa ótica de utilizar os jogadores em várias funções diferentes, ou é a necessidade de vencer, digo, na base? Ela é a prioridade. Formar um atleta jovem em várias funções é mais importante, ou o mais importante é segurar o cargo ou ter a chancela de títulos em categorias inferiores? Então, é isso tudo que tem que ser muito debatido sobre essa questão que traz o Gerson. Ele trouxe um tema interessante sobre a formação. A gente viu, inclusive, na Copa do Mundo, jogadores muito jovens, de 20 anos, 21 anos de outras seleções, sendo já um todo-campista. O Gerson, com 25, 26 anos, passa por uma novidade, ele fazer isso na Europa, o que já está sendo feito desde a categoria de bases nas formações na Europa. Então, acaba sendo um assunto até um pouco mais complexo, né, pra gente debater. Ele fala sobre a qualidade do elenco, né? Sobre a qualidade dos seus companheiros. Fala do Vidal, fala do Thiago Maia, do João Gomes. Vamos ouvir, então, o Gerson falando sobre os seus companheiros de equipe. A concorrência é muito grande. Ótimos jogadores. Você fala de Vidal, seleção do Chile, jogador que ganhou diversos títulos. Tem o Pulgar também, da seleção do Chile. Aí falamos também de Thiago Maia,
excelente jogador, João Gomes também, onde acabaram a temporada jogando muito bem. Mas isso eu fico feliz porque é muito bom para o Flamengo ter jogadores qualificados. Não conversei com o treinador, nada. Como eu falei, estou sempre disposto a ajudar o Flamengo, seja lá onde for. Minha posição principal é volante, como vocês todos sabem, mas ali na frente também eu posso ajudar um pouquinho em alguns lugares do campo. E a coletiva também passa um pouco, né, sobre essa, em aspas, né, como foi falado, né, alguns colegas da imprensa, fracasso do Gerson e tal. Ele acaba trazendo um pouco dos seus números individuais, né, número de gols, número de assistências. Vale lembrar que o Gerson é o segundo jogador no elenco do Olympique de Marseille que mais participou de gols, né, na equipe, que levou o time para Champions League. Depois chega o técnico croata, o Igor Tudor, e assim, ali não houve uma relação com o técnico, né? As coisas não aconteceram por ali. E até mesmo o Gerson acaba justificando o bom rendimento que, segundo ele teve no futebol francês com alguns números. Na minha opinião, sobrepõe até os números, né? A gente vê pela essa multifunção que ele fez, acaba comprovando como ele foi uma peça importante para aquele Olympique de Marseille do Jorge Sampaoli. Frustração, né? É uma coisa que eu acho que não tive frustração, até porque fizemos grandes coisas lá em Marseille. Em números de gols e participações, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu tive a oportunidade de fazer 13 gols e dar 10 assistências. Acabando a temporada, classificando o time para a Champions League, podendo contribuir bastante, acabando a temporada como um dos principais jogadores do elenco. Então eu não vejo frustração nenhuma, eu vejo que eu fui bem, mas infelizmente acabou de eu não ter um bom convívio com o treinador que chegou e optei por seguir minha vida de uma outra forma. Então, quando fala de frustração, é até uma coisa que eu acho que as pessoas que estão falando isso não acompanharam direito, assim, a minha passagem lá. Até entendo, porque também o campeonato francês começou a passar aqui agora, né? Então de repente não viro direito. Mas não fico chateado com isso, não. Porque é mais coringa do que nunca, mas o principal é o que esse clube pede, né? Que a grandeza do Flamengo pede é raça, muita raça, vontade de jogar. Sempre estar disposto a ajudar os companheiros, a ajudar o clube. Em questão disso, que eu falo até de lateral esquerdo, uma posição que eu achei que eu nunca ia jogar na minha vida, eu fiz lá. E como eu disse antes, eu sempre busco todos os meus dias aprender alguma coisa. Tive a oportunidade de ir lá, tive a oportunidade de aprender, e o Gerson que volta hoje é um Gerson sempre focado, Gerson mais maduro e com a cabeça em ganhar sempre pelo Flamengo. Então, como o próprio Gerson diz, né? Volta mais coringa do que nunca, volta mais multifuncional ainda, volta ainda mais todo campista. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.